A graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse terceiro vídeo do Drops da Célula dessa semana, eu quero meditar com você em qual é a diferença entre a fé de Deus e a fé dos demônios. A fé de Deus é a fé que chama à existência as coisas que não existem. A fé de Deus é aquela que fala, crie, por isto falei. Sabe, lá em Gênesis, quando a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, nós vemos Deus fazendo algo. Ele fala, haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento. Haja luzeiros no céu e assim aconteceu. Essa é a fé de Deus. Ela se expressa falando. Ela fala as circunstâncias. Nós vemos Jesus falando à árvore. Jesus nos estimulando a falar aos montes. Jesus falando à tempestade. Isso tudo tem a ver com circunstâncias. Tudo tem a ver com aquilo que você não está vendo, mas você crê que vai acontecer. Essa é a primeira característica da fé de Deus. Mas quando Deus foi criar o homem, ele não falou. Quando Deus foi criar o homem, ele não falou, haja homem. Não. Ele foi lá e colocou a mão na massa, modelou o homem, soprou nas narinas do homem, plantou um jardim para o homem. E aí então o homem foi formado e Deus não disse, ele fez. Por quê? No que se diz respeito às circunstâncias, às coisas, você diz. Mas o que diz respeito ao seu irmão, a pessoa que está próxima de você, você faz. Você põe a mão no bolso e ajuda. Você vai lá e serve. Porque essa é a fé de Deus. É a forma da fé de Deus se expressar. Quando o homem caiu, nós não vemos Deus também falando, haja salvação. Não. Ele vai lá, sacrifica o animal como expressão do sacrifício do seu filho. Jesus deixa seu trono, deixa sua glória, se faz em figura humana, carne e sangue, desce até nós, caminha no nosso meio, né? E depois ele vai lá e toma o nosso lugar. Então, no que diz respeito à salvação, ele não disse, ele fez também. Essa é a mesma maneira que a fé de Deus opera. Ela opera dizendo, falando as circunstâncias e as coisas, mas em relação ao próximo, ao irmão, a pessoa que está próxima de você, ele faz. Essa é a maneira que o Senhor espera que você expresse a sua fé. Mas tem um outro tipo de fé, que é a fé de demônios. A fé dos demônios é aquela fé que crê, mas treme, tem medo. Você já viu crente com medo? Já viu pessoas morrendo de medo de Deus, pensando que Deus o abandonou, que Deus vai trazer um raio na cabeça dela, que Deus vai fazer algo ruim com ela por conta de alguma falha ou algum erro que ela tenha cometido? Pois é, essa é a fé do tipo de demônios. É a fé que espera o juízo. Sabe, se o tempo inteiro você está inseguro a respeito da sua salvação, o tempo inteiro também você está esperando o juízo. E a sua fé é do tipo de demônios. Sabe, a sua fé hoje, se você nasceu de novo, é do tipo de Deus, não de demônios. Você não precisa andar com medo, com culpa, com condenação. Porque o medo, a culpa e a condenação, Jesus levou lá na cruz do Calvário. Hoje nós temos livre acesso diante do Pai. Hoje nós podemos ter comunhão com o nosso Pai. Hoje nós somos aceitos pelo sangue diante do Pai. Então o medo vai embora, a condenação vai embora. E hoje você pode ter a fé de Deus. Deus te abençoe. Expresse fé de Deus nesse dia, em nome de Jesus.